Muito bem, pessoal. Uma satisfação e uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Fabrício Lana. Nós vamos começar a disciplina de Análise Computacional Forense, onde vamos falar sobre a perícia computacional forense, não é? Uma alegria começarmos essa disciplina no Bootcamp com vocês. Vou me apresentar rapidamente. Essa aula tem os seguintes conteúdos: a apresentação, uma discussão sobre criminalística, o que é a criminalística, se ela constitui uma arte ou ciência, os conceitos básicos de perícia forense e um pouco sobre o princípio de Locard também. São esses os caminhos por onde a gente vai passar. Como eu havia dizendo, uma apresentação rápida, todos os detalhes da minha formação estão no LinkedIn, depois se quiserem conhecer mais, mas eu atuo na área de TI já há 20 anos, né? E tenho uma paixão com a educação. Acredito na educação como uma ferramenta transformadora de realidades sociais. E para a gente começar, então, o nosso curso, é importante esclarecer algumas questões, né? E a primeira delas é a respeito da extensão e da complexidade do tema que a gente vai tratar. Perícia forense, eu gosto muito dessa imagem aí do corpo humano, é como se a gente começasse uma aula para falar da saúde ou do corpo humano, dada a quantidade de variáveis, de ramos e de informações que são possíveis você aprofundar no assunto, né? Então, tanto quanto a gente falar sobre o corpo humano, você pode falar do sistema circulatório, do sistema nervoso ou tantos outros. Quando falar do sistema cardíaco, você pode falar do músculo do coração, depois das células que estão lá dentro do tecido, e assim descendo a níveis de granularidade cada vez menores, com mais detalhes, mais características, especificações, tanto quanto a gente for falar da ciência ou da perícia forense. Então, a proposta dessa disciplina é que a gente faça, então, um curso que comece varrendo alguns conceitos básicos aí e traga tópicos um pouco mais elaborados, de modo que, em alguns momentos, o conteúdo vai parecer um pouco básico demais para algumas pessoas e depois um pouco avançado para outras, mas a proposta é justamente essa, não é? Resgatar os que querem entrar no assunto, conhecer, dar oportunidade de aprofundamento e motivar os que já têm algum conhecimento sobre o tema com algumas questões um pouco mais complexas, não é? Durante o nosso curso, nós vamos discutir, aí, principalmente nas primeiras etapas, algumas questões teóricas, e depois vamos começar a intercalar com alguns vídeos práticos, demonstrações de uso de ferramentas. Então, essa que é a nossa proposta para este curso e esta disciplina. Muito bem. Então, a primeira questão que a gente traz é uma questão conceitual, né? A criminalística é uma arte ou uma ciência, não é? E vem para a gente duas definições. A primeira delas dizendo que a criminalística é uma ciência auxiliar do direito penal, a qual tem por objetivo a descoberta de crimes e a identificação dos seus autores. Por que é importante a gente abordar isso nesse momento? Porque em qualquer aspecto que se trate, em qualquer concepção, seja ela a analogia ou a proposta de se comparar ou de se dizer que a ciência forense e a criminalística estão ligadas mais à ciência do que qualquer outra coisa, é importante que a perícia seja sempre baseada no método científico, no uso de ferramentas, no uso de procedimentos e métodos que possam ser repetíveis. Essa é a grande questão quando se faz essa reflexão aí sobre arte ou ciência. E por que dizer, e por que alguns autores trazem para a gente essa ideia da criminalística ou da perícia forense como uma arte, não é? Não por causa somente da complexidade envolvida, mas porque, na verdade, ela se vale de vários outros ramos da ciência. Quando você faz uma perícia, num modo amplo, né, independente de ser uma perícia computacional ou não, em última instância, o que você está fazendo é usando conhecimentos da matemática, física, química, da ciência da computação, em tantas outras áreas, para analisar ou interpretar determinados fatos, né?
Então, independente de um conceito ou outro, seja entendendo a criminalística como arte ou como ciência, em qualquer caso é importante que a gente tenha em mente que ela deve ser pautada ou guiada sempre pelo método científico. O que é isso? Um conjunto de procedimentos repetitíveis que possam ser descritos, que possam ser executados em outro momento com os mesmos resultados. Essa é a grande preocupação aí em relação à atividade da perícia. Muito bem. E a criminalística? Como que é essa função? Como que existe isso no Brasil? Como que estão distribuídos os peritos, essa atividade, né? Existe no Brasil, então, atividade, depois nós vamos falar mais sobre isso adiante, quando discutirmos sobre os diferentes tipos de peritos, né? Mas quando a gente fala da perícia criminal, principalmente, a perícia criminal pode ocorrer na esfera estadual ou no nível federal, associado às atividades de polícia investigativa. E aí a gente traz, então, agora, a referência do órgão central de criminalística no Brasil, que é o Instituto Nacional de Criminalística, que é situado em Brasília, vinculado à Polícia Federal. Então, esse é o órgão que investiga os casos, não investiga, né, mas o órgão que faz as análises forenses, a perícia dos dispositivos e tantas outras situações, de casos de escopo federal, investigados pela Polícia Federal. Em outro âmbito, a Polícia Investigativa faz um trabalho semelhante no escopo dos estados, né? A Polícia Investigativa seria, então, um ramo aí de atuação da Polícia Civil. Lembrando que esses são exemplos da atuação do perito criminal, o qual a gente vai detalhar e explicar diferenças para outros tipos de perito na sequência desse curso. Nesse momento, então, só para destacar esse órgão central da criminalística aí, que é o Instituto Nacional de Criminalística, vinculado ou situado em Brasília, vinculado à Polícia Federal. Muito bem. E a perícia forense? O que seria exatamente, então, a perícia forense, né? Toda investigação, por sua vez, deve ser conduzida por profissional especializado e pelo procedimento da perícia forense. Mas o que vem a ser exatamente a perícia forense? A perícia, gente, é uma análise técnica, é um exame técnico de um determinado fato ou situação. Por isso, no início dessa apresentação, a gente recorreu à ideia do método científico, não é? A perícia tem que se pautar em evidências ou em achados, em métodos e procedimentos para descrever ou tentar elucidar o acontecimento de determinados fatos, não é? A fim de auxiliar no conjunto de provas, sempre recorrendo, então, à análise técnica, conduzida sempre por um especialista aí, que no caso é o perito, não é? Que vai realizar um exame aí de um documento, situação, e vai ser designado especificamente para esse fim. Então, a perícia forense é a declaração de caráter técnico sobre um elemento da prova. E, inclusive, em determinada circunstância, o perito pode ser chamado até como testemunha técnica. E nós vamos, em breve, já explicar o que seria esse papel aí de testemunha técnica também. Qualquer que seja o conceito, a perícia sempre, então, é uma análise técnica realizada por um especialista, por uma pessoa que, como o próprio nome sugere, seja expert ou perita em determinado assunto. E aí, gente, uma reflexão bastante interessante sobre isso que a gente está falando, de como ela deve se pautar, não é? E eu trago um filme recente do Clint Eastwood, do Richard Doyle, não sei se exatamente é a pronúncia, mas no qual um ex-policial americano acabou sendo acusado do cometimento de um atentado durante uma Olimpíada nos Estados Unidos. E a perícia, ou o trabalho de investigação aí, acabou se pautando num histórico psicológico desse indivíduo, né? De comportamentos, do gosto por armas, entre outras coisas, e equivocadamente levantando provas contra ele que, na verdade, estavam sendo
como é que eu posso dizer assim, tendenciadas, né? Que não estavam seguindo esse critério técnico ou científico que a gente está trazendo para vocês aqui na primeira aula, e acabaram, então, quase condenando esse indivíduo. É um filme bastante interessante que mostra a importância desses cuidados aí da perícia e do perito em se ater a esses critérios de natureza técnica ou científica, né? Quem tiver oportunidade, recomendo assistir o filme. Naturalmente que ele tem uma licença poética, não é uma reprodução literal dos fatos, mas é bastante interessante e relata essa reflexão, traz essa reflexão aí de como a perícia pode se equivocar e dos cuidados que ela deve ter quando estiver em tratamento de algum caso. E aí a gente traz a ementa o princípio de Locard, que é a base de todo o trabalho, de toda atividade pericial. O que é isso, pessoal? Esse princípio traz para a gente o enunciado de que todo contato deixa um vestígio, né? Aquela velha frase, não existe crime perfeito, não é isso? Então, Locard, que foi um perito que trouxe ou construiu esse princípio por volta do ano de 1910, ele diz para a gente que é impossível que tenha havido uma interação entre dois corpos sem que qualquer evidência tenha sido deixada ou modificada, né? É como diz a primeira frase que a gente trouxe, que todo contato vai deixar um vestígio. Então, é baseado nesse conceito que a perícia existe. É baseado nesse conceito de que uma interação humana ou uma interação entre quaisquer dois corpos sempre gera uma evidência, que a perícia faz o seu trabalho, que busca encontrar fatos, elementos que possam esclarecer uma determinada circunstância, seja ela um crime ou não. Como conclusão, então, dessa aula, pessoal, é importante a gente destacar que o perito e a atividade pericial deve sempre ater-se a fatos e trabalhar baseado no método científico, né? Há que se ter bastante cuidado para não se realizar conclusões ou julgamentos pessoais, né? Muitas vezes já preconcebidos, às vezes, sobre um determinado caso ou circunstância, né? E se deixando até emocionalmente envolver, dependendo das circunstâncias, da complexidade e gravidade dos casos, né? De modo que é importante reforçar e concluir que o perito, então, tem que ater-se aos fatos. E quase sempre o perito, quando vai descrever o resultado de seu trabalho, diz da seguinte maneira: existem indícios, existem evidências, os fatos ou os achados corroboram para o entendimento de que, né? A perícia tem como papel trazer fundamentos para a construção de um conjunto probatório, mas nunca a partir de conclusões ou análises que não sejam técnicas e científicas do próprio perito, não é? E a segunda questão, para a gente fechar a nossa aula, diz respeito ao princípio de Locard, no qual, efetivamente, todo contato deixa um vestígio. Nesse momento, ao colocar as minhas mãos sobre a mesa, certamente algumas digitais também estão ficando aqui. Ainda bem também que eu não tenho nenhum problema e nenhum receio em deixar minhas digitais por aqui. Muito bem, pessoal. Esse, então, é o nosso conteúdo do primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre crimes cibernéticos. O que são os crimes cibernéticos puros ou próprios, crimes de e-mail. Nós vamos explicar exatamente esse contexto, né? Crimes mistos, crimes comuns, né? E alguns exemplos do que seriam esses crimes cibernéticos. Até lá!